E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disseram ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali, e o fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém. Se você puder, manter ela marcadinha, aberta, para a gente poder observar de vez em quando alguns versículos. Como eu disse, a proposta é, primeiro, depois que nós fizemos a leitura, é entender qual o panorama, em que momento, que circunstância acontece esse texto. Meus irmãos sabem que o reino de Israel, ele foi dividido, depois do reinado de Salomão, em dois reinos: reino do norte e reino do sul. O reino do norte, tradicionalmente, sempre foi pior do que o reino do sul. Na verdade, o reino do norte, ele sempre foi mais cruel, sempre teve os piores governantes, sempre foi mais idólatra, sempre foi mais perverso. O reino do norte, vocês vão lembrar, ele é levado cativo e é destruído muito antes do sul, do cativeiro babilônico, e ele tem a sua história marcada por governantes sanguinários, por reis assim maldosos. Nesse texto e nesse momento aqui, estamos falando do reino do norte. Agora, é bem verdade também que nem tudo que havia no reino do norte era ruim. O reino do norte produziu bons e grandes homens de Deus, grandes profetas. Faz-se menção aqui do profeta Eliseu, do texto, e você vai lembrar que antes dele veio o profeta Elias. Então, dois dos maiores vultos do profetismo de Israel vieram do reino do norte, num reino obscuro, num reino ruim. E naquele tempo ruim, Deus fazia brotar boas pessoas no meio daquela escuridão. No capítulo 6, nesse exato momento, quem está na governança do reino do norte aqui é o filho de Acabe, é Jorão. Jorão é o rei. Jorão foi um mau rei também. Só que ele não chegou aos pés do seu pai Acabe, que foi muito pior, que foi um assassino de profetas. Nesse momento, nesse tempo difícil, nesse tempo onde havia uma escassez de homens de Deus, acontece um fenômeno que é interessante. Começa a levantar uma coisa chamada escola de profetas. O que era a escola de profetas? Era uma universidade, era uma escola, um centro de ensino de homens de Deus. A Bíblia não dá relato de exatamente o que acontecia ali. Como é que eram as matérias? Eram expositivas ou eram práticas? Como é que era o tipo de argumentação? Que tipo de professor tinha? Como é que era a disposição das cadeiras? Como é que era a grade de matéria? A gente não tem muitos detalhes, eu não sei como é que funcionava. Mas havia aqui uma escola e fazia-se necessário pelo tempo que eles viviam. Na verdade, era urgente que se ensinassem homens de Deus naquele tempo e principalmente para aquele reino. Às vezes a gente ouve pessoas assim falar: pô, já tem muita igreja, Tem muito pastor, tem muito pregador, tem muito homem de Deus, mulher de Deus. Se você olhar, às vezes, só para uma igreja, pode até nos dar essa impressão. Mas divida o número de habitantes do teu bairro, do teu município, da cidade, da grande São Paulo, do estado inteiro. E você vai descobrir que, assustadoramente, se todas as igrejas existentes, elas estiverem cheias e fizerem 2 cultos, ainda assim vão ter milhões de pessoas indo para o inferno. Significa que falta ainda muita gente, muito pregador, muita igreja, e as palavras de Jesus ainda fazem eco nos dias de hoje: grande é a seara, e poucos são os ceifeiros. Aqui nesse momento é um pedido, é um período, é uma necessidade, melhor dizendo, de se levantar novos grandes homens de Deus para continuar a obra do Senhor. Agora, há um resultado muito especial aqui. Veja o capítulo 6, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. O lugar onde eles estavam aprendendo, em algumas versões aqui está os discípulos do profeta, os discípulos deles estavam na sua escola, estavam no seu centro de aprendizado, e aquele centro já se tornou pequeno.
havia uma expansão, e isso é uma boa notícia. A igreja deles, né, o centro dele de ensino, de formação de novas pessoas, a escola bíblica da época, ela já não comportava tantos alunos. E eles veem a necessidade agora de ir para um lugar maior, para um lugar melhor, para um lugar mais adequado, né, mais espaçoso. Então eles não só estão ampliando as tendas, mas eles estão mudando o lugar. Ele está dizendo aqui, o lugar em que estamos, diante da sua face, é estreito. Aí no verso 2 ele diz, vamos até o Jordão. Nós vamos mudar aqui a localidade. Aí o verso 2 diz, vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, né, um pedaço de madeira, uma tora, e a gente vai começar a construir, a gente vai começar a montar uma nova escola maior. Eles começaram a sonhar com obras, com reformas, com ampliação, um centro maior, atraindo mais jovens, mais pessoas, né, o crescimento da palavra de Deus naquele tempo, e veja que tudo isso era digno. Porque eles dizem isso, eles apresentam essa proposta ao seu reitor, ao seu professor, seu diretor, que era Eliseu, era um profeta bem conhecido da sua época, e ele diz, ide, ou seja, eu aprovei o projeto, eu assinei embaixo. Versículo de número 3, acompanhe comigo. E eles disseram assim, serve-te de ires com teus servos. E ele disse, eu irei. Então a proposta não é só, me autoriza a construir. Eles chamam a atenção do profeta, você pode ir conosco? Você pode vir conosco, nos ajudar? E Eliseu, sem titubear, ele vai acompanhá-lo. Então, preste atenção, ele não é só um profeta agora, não é só um professor, mas ele assume para si o cargo de gestor de todo o projeto. Ele vai supervisionar tudo. Ele não fica acompanhando à distância, não, ele coloca a mão na massa, ele está junto, ele quer entender, ele quer sentir a temperatura, ele quer ver os acertos, os erros, e ele fala, eu estarei com vocês. Versículo de número 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, começaram a cortar a madeira. Então começa a obra efetivamente no versículo de número 4. E a obra está em expansão, e carrega a viga daqui, corta dali, e prepara o projeto de cá, e ela vai de vento e popa. No versículo 5, acontece um incidente que é muito famoso, conhecido, e a grande maioria já ouviu desse texto. Sucedeu que, derribando deles uma viga, né, a madeira, enquanto ele estava cortando, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. Então aqui acontece um incidente. O ferro do machado cai, há um problema ali relatado, há uma dificuldade, há um desespero, né, por conta do material que não era do aprendiz de profeta, e ninguém sabe o que vai acontecer. Chama-se, a partir daí, o homem de Deus, no versículo 6, ele quer saber como é que foi, onde é que caiu, e ali ele resolve o problema. Quando ele corta um pedaço de madeira, joga do local onde caiu, o machado flutua, fica todo mundo atônito, né, e ali continua-se a obra e para-se a narrativa. Parece um texto simples, e eles o é. É um texto autoexplicativo, e eu creio que ele é, né? A gente já ouviu tantas coisas boas, né? Então a ideia não é trazer alguma coisa diferente, mas é só relembrar. Agora eu penso o seguinte, quando eu leio um texto como esse, pequeno, né, curto, mas cheio de significado, eu entendo que Deus quer tratar conosco, né? Deus não colocaria um texto como esse aqui simplesmente para trazer um relato histórico, mas é um incidente que nos traz uma lição para as nossas vidas. Então eu vou falar aqui 3 constatações rápidas, tá? 3 constatações que têm a ver com a nossa vida, que acontece com todo mundo. E depois nós vamos trazer 4 aplicações. O que a gente trabalha com isso? O que a gente leva disso para as nossas vidas? Amém? A primeira coisa que eu entendo aqui desse texto é olhar esse texto famoso que você conhece, que é o famoso texto que o machado flutuou, o machado flutua, e a gente canta canções, né? A gente lembra do texto, fala para as pessoas. Eu acredito que a primeira grande verdade é a seguinte, às vezes, nós teremos perdas que nós não calculamos. Às vezes nós temos na nossa vida perdas que nós não calculamos. Ninguém imaginou que o machado ia cair. A gente não imagina que a gente vai ter perdas. Às vezes, os acidentes nos acometem. Às vezes você tem alguma coisa furtada. Às vezes você tem um bem que é roubado. Às vezes você é vítima de um golpe. Você pode ser vítima de um furto, de um processo injusto na justiça. E isso acontece com todos nós. O imprevisto faz parte da nossa vida. Por mais que nós nos calcemos e façamos seguro contra roubo, seguro contra incêndio, seguro saúde, mas de verdade, de fato, a gente não sabe em que área da nossa vida, em que lugar nós teremos as nossas perdas. E não é porque você é bom ou ruim, isso faz parte da vida. Esse texto me mostra que às vezes as perdas fazem parte das nossas vidas. O que esse texto me mostra também como constatação? Que às vezes as coisas fogem de controle.
Enquanto ele está na obra, trabalhando, cortando a madeira, está tudo seguro, mas de repente alguma coisa voa da mão do sujeito. Fugiu do seu domínio, fugiu do seu controle. E na verdade acontece com todos nós. Tem momento da nossa vida que as coisas fogem do controle. Tem momento da sua vida ou da minha vida que as contas fogem do nosso controle. E para quem é organizado, quem trabalha com planilha, quem gosta de ter tudo debaixo do seu entendimento, do seu controle, que é controlador ao extremo, é mais difícil ainda. Porque isso desestabiliza a pessoa. Isso fugiu do orçamento, isso não poderia ter acontecido. Só que a vida às vezes nos prega peças que a gente não aguardava, não esperava, e a gente tem que se reprogramar. Quantas vezes você está no meio de um projeto e o sujeito está lá na frente, ele foi despedido, foi ele que te chamou, e agora você está vulnerável. A pessoa ser confiável morreu, e a gente não prevê que as pessoas vão morrer, só que as pessoas morrem. A gente não prevê que haverá um processo, às vezes fraudulento, na sua empresa, e às vezes pode acontecer alguma coisa injusta. Nós não prevíamos há 2 anos atrás que o mundo ia parar, que uma gripe ia se estender, né, que uma epidemia ia se avolumar, se transformaria na pandemia. Até 2, 3 anos atrás, ninguém falava nessa palavra pandemia. Falava de epidemia, mas pandemia ninguém falava, e hoje é uma realidade. Quantas empresas tiveram que brecar, quantos negócios tiveram que se reprogramar, tantos negócios cresceram, e às vezes as coisas fogem do controle de verdade. Terceira constatação: às vezes as coisas podem dar errado, mesmo quando você estiver fazendo a coisa certa. Na nossa cabeça a gente pensa assim, né, de uma forma geral, aquele pensamento cartesiano: eu fiz isso certo, vai dar isso certo. Eu fiz alguma coisa errada, vai vir a consequência do meu erro. E até quando você encontra uma pessoa que tem, né, alguma dificuldade na vida, você fala: está vendo? Olha só, olha a vida dele, está colhendo o que plantou. E parece que tudo na nossa vida é só fruto de uma semeadura. Plantou, colheu, colheu, plantou. Só que nem sempre esse texto está me mostrando que essa pessoa estava no lugar certo. Qual era o intuito dele? Construir uma escola de profetas. Quem era o seu líder? Um grande homem de Deus. Qual era o seu projeto? Ampliar, criar mais pessoas para trabalharem, né, produzir mais boa gente para difundir a palavra de Deus naquela época. Então, o que esse homem estava fazendo, cortando essa madeira e o machado cai, não é só que era uma boa coisa, não é só que era uma coisa honrosa, ele era corajoso. Por que ele era corajoso? Basta você lembrar uma geração anterior. Ele está sob a gestão de Eliseu. Quem veio antes de Eliseu? Elias. O que acontece na época de Elias, uma geração anterior? Houve o assassinato, o extermínio de um monte de profetas. Lembra quando Elias ele vai orar ao Senhor e diz assim: Senhor, só fiquei eu, e Deus tem que lembrar ele que tem mais 7.000? Mas veja a concepção do profeta. Na mente dele, os profetas tinham sido exterminados. Jezabel dá uma ordem, Acabe dá uma ordem para que matasse os profetas da sua época. Então, foi um verdadeiro genocídio. Estamos falando aqui da construção de uma escola, um tempo posterior de um genocídio de profeta. Então, além de tudo, alguém para entrar numa empreitada dessa tem que ser alguém de coragem. Porque quem está no governo foi o filho de quem mandou matar todo mundo. E para mandar matar de novo não custa nada. Então, quem está construindo, quem está cortando madeira, não é só alguém com disposição de fazer alguma coisa para Deus. É alguém que bota a cara a tapa. É alguém que desafia a própria sorte. É alguém que tem coragem, tem peito e vai brigar pela obra de Deus. Ele acredita que ele está fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas corretas. Só que mesmo assim dá errado. Porque às vezes a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo, e as coisas dão errado. Às vezes a gente questiona a Deus: Deus, o Senhor me enviou, Deus, o Senhor me colocou nessa obra, Deus, eu aceitei o desafio, Deus, eu estou nesse departamento, Deus, eu estou trabalhando para o Senhor, mas como é que pode tudo dar errado na minha vida? Como é que pode nesse momento as coisas não funcionarem? O que é que Deus está querendo nos ensinar? Faz sentido lá com o outro, não comigo que estou aqui colocando a cara a tapa, construindo uma escola de profeta, vivendo o desafio, o perigo, e nessa circunstância as coisas não funcionam. É uma realidade para todos nós. Então, às vezes, a gente vai ter perda que a gente não calcula. Às vezes, as coisas fogem do controle. E, às vezes, também a gente vai estar fazendo a coisa certa, no lugar certo, mas ainda assim as coisas vão dar errado. Bem, diante dessas 3 constatações, qual é a nossa ideia?
ficar passivo diante do problema, deixar acontecer, falar é isso mesmo, está certo. Não, acredita que tem lições práticas para as nossas vidas, tá? Então, de forma agora bem direta e rápida também, nós vamos aqui aplicar o que a gente faz, né? Que grandes lições a gente vê diante desses desafios. Primeiro, o que eu aprendo com esse texto? Que quando as coisas não estão bem ajustadas, a ruptura é uma questão de tempo. Quando as coisas não estão bem amarradas na nossa vida, para acontecer algo ruim, não custa nada. Veja comigo, a gente observa esse texto várias vezes, né? E na imaginação de um pregador, do pastor, de quem viaja nos textos bíblicos, o que a gente pensa? Por que esse machado cai? Na nossa cabeça, eu acho que à primeira vista era uma pessoa inexperiente, né? Bateu com muita força, não tinha sensibilidade, né? Ele tinha força desproporcional, talvez era uma pessoa inábil, não tinha muita aptidão, né, com essa ferramenta, com o machado, ele era aprendiz de profeta, não era carpinteiro, é o que vem na nossa cabeça. Mas vamos de forma factual, por que essa ferramenta cai? Isso não precisa, é só usar o raciocínio, e está no texto. A Bíblia não diz que caiu o machado no rio, a Bíblia diz que o ferro do machado caiu. Então não foi ele que largou, não foi ele que soltou. Se ele teve muita força ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o ferro não estava ajustado na madeira. E quando as coisas não estão ajustadas, é um prato cheio para a gente ter perdas. E quando as coisas não estão amarradas na nossa vida, a gente vai experimentar dores e sofrimentos. Você contrata uma pessoa, você faz um contrato abençoado, firma um acordo, um pacto, é aquela entrelinha que não foi bem amarrada, é ali que você toma um processo. É aquele ato que você não descreveu com minúcia, é ali que o advogado vai e vai acabar contigo. É ali que o empregado, o empregador, vai em cima de você. E isso serve até para os relacionamentos. A gente vai fazer atendimento de casal, de famílias, e normalmente onde é que é o ponto de briga e de divergência? Aquilo que não foi explicado. Aquilo que não, eu pensei que você, não, mas eu também pensei que esse, eu pensei e ela pensou, já era, irmãos. Aí começa a Terceira Guerra Mundial. Tudo aquilo que não está ajustado, tudo aquilo que não é acordado, tudo aquilo que está muito frouxo, pode gerar problemas lá na frente. Quando as coisas não estão bem ajustadas, cuidado, porque pode vir aí uma ruptura. Número 2, olhe comigo aqui o versículo de número 5. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu Senhor, porque ele era o quê? Emprestado. Então desespera porque o ferro era dele? Não. Era propriedade dele? Não. Ele tinha comprado? Não. Ele tinha adquirido? Ele fez um carnê e parcelou em várias vezes? Ele estava preocupado porque ele tinha que pagar o carnê ainda em 30 vezes lá da Casa Bahia, do Machado? Não. O que ele estava preocupado? Porque o machado não era dele. E ia chegar um determinado momento que ele ia ter que devolver aquilo que ele pegou. Então, na obra de Deus, nós temos que ter a consciência que mesmo quem trabalha para Deus, mesmo quem foi chamado para Deus, mesmo quem está em uma grande obra para o Senhor, tudo que nós fazemos para Deus, fazemos mediante o empréstimo dEle. Deus nos emprestou dons, talentos, aptidões, Deus colocou coisas nas nossas mãos. E o que nós temos que ter atenção redobrada é que uma hora dessa, em algum momento, Ele vai pedir conta de novo em tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Porque a partir do momento em que aquilo que Ele coloca nas nossas mãos não está funcionando e trava, a obra parou, o caminho parou, a construção agora não tem mais a mesma velocidade. E uma hora, o Senhor Jesus, Ele vai chegar diante de nós. Veja, o Senhor conta uma parábola em Mateus 25, que Ele fala que um homem, ele sai do seu país, ausente do seu país, chama os seus servos e confere em suas mãos os seus talentos. Uma parábola muito conhecida de Mateus 25, que ele diz que para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1. Depois de muito tempo, ele volta. E ele entrega a cada um segundo a sua capacidade. Ele não entrega mediante a beleza, ao contato, né, ao particular, à intimidade. Ele entrega segundo a capacidade, porque as pessoas só vão entregar se souberem que elas vão ter de volta. Ele só entrega ou empresta o machado porque sabe que ele vai devolver. E porque pressupõe que uma hora alguém vai pedir conta, ou vai prestar conta em cima daquilo tudo.
Quando Deus coloca ferramentas em nossas mãos, o que Ele espera, o que Ele aguarda? Que você utilize. Deus te chamou como o quê? Como pregador? Deus te chamou como pastor? Como profeta? Como mulher de oração? Como líder de um departamento? Como evangelista nato? Como um professor de escola bíblica? Como alguém que bate de porta em porta? Como alguém que faz um trabalho individual? Eu não sei em que área que Deus te chamou. E eu não sei que tipo de ferramenta Ele colocou na sua mão, mas uma coisa eu sei aqui, que nessa obra Ele coloca ferramentas em nossas mãos, e Ele aguarda e espera que nós usemos da melhor maneira, que a obra continue, que a obra avance, que a obra cresça, e essa obra só vai crescer à medida que as ferramentas são bem utilizadas na mão dos seus servos. À medida que você usa aquilo que Deus colocou na sua mão, o talento que Ele colocou na sua mão, a expansão do reino de Deus vai acontecer. A expansão que acontece na DEVEC passa pela tua vida, passa pela tua família, passa pela aptidão que Deus confiou e concordou que você era alguém útil para o reino dEle. Quando Deus coloca alguma coisa na sua mão, nunca é por acaso. Quando Deus te levanta por algum motivo, nunca é por acaso. Deus sabe quem Ele levanta. Deus sabe o que Ele coloca na mão de cada pessoa. Deus sabe a confiança que Ele tem em você. E se Ele colocou nas suas mãos, Ele sabe que você vai chegar até o fim, Ele sabe que você vai dar conta. Por isso nós precisamos ter a maior atenção do mundo com as coisas que Deus nos colocou e que nos confiou, com os talentos que Ele coloca nas nossas mãos, porque uma hora Ele vai chegar para a gente: e aí, servo bom e fiel, o que você tem feito? E aí, meu servo e minha serva, cadê aquele tempo que você tinha de oração? Cadê aquela palavra que eu coloquei no seu coração para você pregar? Cadê aquela obra que eu coloquei no seu coração para você destrinchar? Você que é músico, você que é um homem de Deus, você que ocupa um lugar de relevância no reino do Senhor, Deus vai nos pedir conta de tudo que Ele colocou em nossas mãos. Por isso, a falta de atenção é um grande perigo para a gente, revisar e revisar e revisar. Veja que quando o profeta vai resolver o problema, ele não quer saber quem é o culpado, quem é o errado. Ele diz assim: aonde caiu? Vamos lá que a gente vai resolver. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, não está preocupado nas pessoas. Ele não está querendo apontar aqui o culpado. Vamos resolver o problema. Deus quer resolver problemas hoje. Deus quer levantar pessoas hoje. Deus não quer apontar dedo para você e falar: você não tem feito nada até hoje, você tem parado, você tem enterrado o que eu coloquei nas suas mãos. Ele é muito prático. Onde caiu? Vamos resolver isso. De forma específica, vamos resolver isso. De forma específica, vamos colocar de volta para agir ou para funcionar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Quem sabe a ceia de hoje seja a ceia que Deus vai ressuscitar ministérios. Quem sabe a ceia de hoje é uma ceia que Deus vai trazer de volta aquilo que estava adormecido. Quem sabe a ceia de hoje é Deus abrindo os olhos e falar: Deus falou comigo há muito tempo e eu não tenho executado aquilo que está nas minhas mãos. Só que Deus nessa noite não está te apontando. Deus nessa noite Ele está te levantando. Onde que caiu? Vamos fazer de novo, vamos levantar de novo. É a noite de restauração. Irmãos, começar é glorioso, é bonito, mas recomeçar é de Deus, é glória de Deus, é o Espírito Santo que faz. E quem sabe na noite de hoje Deus está levantando gente aqui com poder e glória para recomeçar um trabalho que há muito tempo está parado para a glória de Deus. É alguém comigo aqui hoje? Fala para 2 ou 3 pessoas: é tempo de recomeçar. Versículo de número 6. Bem, mais 2 coisas e a gente termina. Olha o que o versículo de número 6 diz: e disse o homem de Deus onde caiu, e mostrando ele o lugar, cortou um pedaço de pau, uma madeira, e lançou ali e fez nadar o ferro. Agora pensa aqui comigo. Eu ouvi esse texto várias vezes e eu ficava pensando assim, ele pegou o cabo o profeta foi lá, caiu aonde? Caiu ali. Aí o profeta foi lá com o aprendiz, caiu aqui, caiu. Então joga ali, arremessa ali o cabo. Só que o texto não diz isso. O que o texto diz? Que o profeta corta outro cabo, e esse outro cabo que foi cortado é arremessado na água. E ali acontece a mágica da flutuação. Tá, pastor, e aí? Por que ele faz? Então, eu não quero pensar em teorias, né? Não, por quê, mas é só você usar a lógica. Se o machado caiu porque ele não estava bem ajustado, se é só o ferro que caiu, não faz sentido ele pegar o mesmo cabo, jogar na água, para ele voltar, e dar na mão dele e ele continuar a obra. Por que não faz sentido? Porque na hora que ele começasse a bater de novo, o que ia acontecer? Ia cair de novo. Então ouça, Deus traz as coisas de volta? Traz. Deus repara coisas em nossa vida? Repara.
Deus traz de volta à vida aquilo que estava morto? Traz. Só que o fato de Deus restaurar, reparar, não significa que Ele concorda com áreas que não funcionem. Deus vai trazer de volta alguma coisa que não estava funcionando. Mas aquilo que não presta para a tua vida, Deus está falando assim, estou tirando da tua vida. Tem coisa que você já entendeu que não presta para a tua casa. Tem gente que você sabe que não é para caminhar com você. E Deus já te mostrou que foi a causa de uma grande queda. O que é que Deus faz? Deus restaura ministério, propósitos, sonhos. Mas Deus também sabe que tem coisa na sua vida que nunca funcionou e Deus vai colocar de lado e vai restaurar e colocar coisa nova. Vou cortar madeira nova, vou trazer gente nova, vou trazer proposta nova, vou refazer o projeto na sua vida, mas eu vou refazer de outra maneira, com outras pessoas, de outro jeito, para mostrar que eu sou um Deus que restaura, mas não concordo com aquilo que não deu certo. Então para de ficar chorando pelo cabo que não funcionou, porque Deus está colocando cabos novos na sua mão, Deus está colocando madeira nova na sua mão, projeto novo na sua mão. A restauração de Deus também passa por mudança, e essa mudança é para a glória de Deus, porque o que Deus vai fazer na sua vida é para que não haja outra queda. Quando Deus agir na sua vida é para que não tenha mais decepção. Aquele choro que você teve já veio para aprendizado e acabou. O que Deus vai fazer na sua vida agora é para não ter mais decepção, para não ter mais choro, para não ter mais perda, para não ter mais dores do seu coração. Em nome de Jesus, vem um novo tempo para a glória de Deus, um novo tempo de coisas novas, coisas abençoadas, coisas que não trazem dor, que não trazem lágrimas. Então, se Deus tirou da sua vida e afastou, fique tranquilo, vai vir coisa melhor. E quando vier para a tua mão, não vai dar errado, vai dar certo em nome de Jesus. O que o discípulo era? E eu encerro aqui para a gente ir para a ceia. O discípulo era um estudante. E ali era uma escola de profetas. Imagina ele na cadeira. Aula número 1. Vocês têm que postar a voz, tá? Na hora de profetizar. Assim diz o Senhor. Como é que faz isso? Né? Não, você tem que ser com a voz mais de profeta, botar o dedo. Sei lá, não sei como é que era essa didática. Agora pensa aqui comigo. Quem era o professor deles? Eliseu não é conhecido como o profeta dos sonhos. Eliseu não era o profeta das visões. Você sabe que cada profeta tinha um ministério específico. João Batista foi um profeta, mas ele não operava milagres. Agora, o ministério de Eliseu não era um ministério de escrito, de palavras, de visões. Era um ministério de sinais, prodígios e milagres. Agora imagine, eu estou numa escola de profeta com um sujeito que era uma águia, né? Ele era um águia, né? Ele era extremamente conhecido por fazer milagres, um milagreiro nato. Lembre-se que Eliseu ele recebe a porção dobrada depois de Elias, então ele faz o dobro de milagres que Elias operou. A cura do Naamã, aquela viúva, então são casos icônicos que a gente lembra até hoje. Esse era o professor deles. Aí você está matriculado na escola de Eliseu, você está ali aprendendo, você está sentado no seu banquinho, ouvindo aquele homem falar, né? Agora, qual é a maior escola que a gente tem? E aqui eu fico tentando entender. Pelo menos eu olho um texto e fico pensando, por que Deus permitiu isso? Qual é a lição para a vida dessas pessoas e para as nossas vidas? Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu? Qual é a lição que Ele quer trazer? Deus, abre os meus olhos aqui, me mostre de fato o que é importante desse texto para a minha vida. Se eles estavam na escola de profeta, Deus estava ensinando algo. Que Deus não é um Deus teórico. Deus não é um Deus abstrato. Deus não é um Deus, e a palavra de Deus não é uma teoria pura. Deus é Deus real. Deus é Deus da prática. E a maior escola que nós temos não é sentada num banco de uma universidade, de uma escola. A maior escola é a escola da vida. Os desertos da vida. As dificuldades que nós passamos. Quando o choro acontece na sua casa. Quando a dificuldade se apresenta para você. Quando você está num beco sem saída, não sabe o que fazer. Quando os recursos acabam. Quando as esperanças se esgotam. Quando humanamente você não tem mais o que fazer. E aí você tem que aprender a recorrer a Deus.
a depender de Deus. Esse menino podia ter ouvido muita história de Eliseu. Esse menino podia ter sentado num banco e ele falava, uma vez chegou um rapaz de outro lugar da Síria, e ele estava leproso, e ele podia ter viajado, ele podia ter ouvido, maravilhado, imaginado, pensado o que aconteceu. Mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é a tua carne sentir. Uma coisa é você orar por uma pessoa em dificuldade, outra coisa é você precisar de oração porque você está em dificuldade. Uma coisa é quando alguém vem atrás de você, pastor, ora por mim porque eu estou desesperado. Mas quando a tua carne diz que você está desesperado, quando a tua carne diz que o médico te dá um diagnóstico que não é muito bom, quando as questões da sua vida chegam num patamar que homem nenhum pode ajudar, e você precisa de Deus de verdade, Deus, ou você se apresenta, ou o Senhor se apresenta, ou Deus faz um milagre, ou não tem mais saída. Esse texto me mostra a realidade do milagre, na necessidade do milagre. Você quer aprender? Você está numa escola de profeta? Então sente na pele aí, quando é desesperador precisar de um milagre. Fica na pele aí do outro lado, quando é que você precisa de oração. Fica na pele aí, quando você está desesperado e precisa pagar a conta ali, vai devolver um negócio que não era seu, e sabe-se lá o que vai acontecer com a sua vida. Aprende o que é sentir na carne a dificuldade. Aprende aqui na escola da vida como é verdadeiro. Aprende a depender, e aprende que Deus é real. O que Deus está nos mostrando, que Deus não é um Deus teórico, que essa reunião não é uma reunião litúrgica de ceia, que nós estamos apenas falando de alguém que esteve na terra há mais de 2000 anos. Nós estamos falando de um Deus real, que responde de verdade, que se apresenta de verdade, que interage conosco de verdade, e que no momento da dificuldade, Ele apresenta como um Deus factível, real, e que ainda age em nosso meio. Para você que precisa de milagre, Deus não é um Deus teórico. Para você que precisa de uma ação de Deus de verdade, você não vai lá aprender nas escolas e ler aqui, olha, acredite que Deus faz. Não, Deus vai mostrar para você que Ele faz de verdade, que Ele se apresenta de verdade, que Ele é Deus de verdade, que Ele interage de verdade, que Ele cura de verdade, que Ele batiza de verdade, que Ele ressuscita de verdade, que Ele salva de verdade, que Ele transforma de verdade, que Ele liberta de verdade, que Ele é um Deus de verdade, que Ele está aqui de verdade. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Deus não é um Deus teórico. Deus não será encontrado através dos estudos apenas. Deus será encontrado quando você se entregar a Ele coração. Buscar-me-eis e encontrar-me-eis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando você se lançar no desespero, pode ter certeza, uma resposta de Deus de verdade. Quando você dobrar o joelho em desespero e falar, Senhor, fala comigo, Ele vai falar contigo de verdade. Senhor, eu quero tomar essa ceia como se fosse a última da minha vida. Você vai tomar a ceia de maneira diferente, para a glória de Jesus. Senhor, eu não sei o que eu faço lá em casa, os recursos acabaram, os boletos venceram. Deus ainda faz flutuar o machado, Deus ainda traz recurso da onde parecia que estava morto. Deus traz provisão, Deus coloca a gente no teu caminho que resolve. Ainda um Deus que se preocupa conosco. Alaramanarasui, Derabanorecandarasui, há um Deus real na casa, há um Deus da segunda oportunidade na casa, há um Deus ainda que restaura, há um Deus ainda que dá outra oportunidade, que levanta o caído, e só quem já esteve lá embaixo, e só quem teve vontade de se misturar às comidas dos porcos, só quem esteve longe da casa do Pai, que pode cair em si, e entender, levantar-me-ei, irei ter na casa do meu Pai. Eu lembro dele, eu lembro que Ele é real, eu lembro daquilo que eu vivia, eu vou viver de novo, eu vou experimentar mais uma vez. Há poder no nome de Jesus, irmão. Deus é um Deus real. A presença de Cristo é real. Pastor, qual é a palavra de Deus para a minha vida? As coisas vão se encaixar.
As coisas vão se encaixar de novo. O que estava desajustado vai voltar a ajustar. O que não funcionava vai voltar. Estou liberando uma palavra profética para alguém. Pode vir aqui, o rapaz do teclado. Eu estou liberando uma palavra profética para alguém aqui nessa noite. Em nome de Jesus, receba. Aquilo que não estava funcionando vai voltar a funcionar. A engrenagem vai voltar a fluir. As coisas vão entrar no eixo mais uma vez. O que parecia que estava perdido vai voltar a cortar. Vai voltar a produzir. E vai produzir mais e mais e mais, e a obra não vai parar, e a obra não vai parar. Por quê? Porque Deus faz, porque quando a palavra do profeta vem, alguma coisa acontece, e vai acontecer. Às vezes a gente perde. Às vezes as coisas fogem do controle. Às vezes eu estou fazendo a coisa certa no lugar certo e tudo se desprendeu. Por quê? Para que se resplandeça a glória de Deus na sua vida. Para que você aprenda que Deus é um Deus que faz. Que não é no teu controle, que não é na tua força, que não é na tua inteligência, não é no teu saber, não é você que domina as coisas, não é você que domina o processo, não tem dinheiro, não tem influência, não tem conhecimento. Deus faz tudo ruir, Deus faz tudo acabar, Deus faz tudo fugir da tua mão para mostrar que quem coloca na mão é Deus, quem restaura é Deus, quem faz é Deus. E se Deus não estiver no processo, por melhor que seja a ferramenta, ela cai. Em nome de Jesus, eu dependo dele nessa noite. Eu dependo. A gente se questiona, né? Deus, por quê? Senhor, por que, Deus? Eu estava fazendo tudo certinho, estava nos conformes, fui obediente à tua palavra. Por que você permitiu que esse machado saísse da minha mão? Por que você permitiu que a minha casa entrasse nessa situação? Meus filhos, meu esposo, meus negócios. E aí você está desesperado, não está? Aí você fica temeroso, não fica? Aí você fica nervoso, sabe por quê? Porque agora não depende só de você. Porque agora não está na tua mão. Porque agora não está dando certo, você está dizendo, está dando certo porque eu estou cortando certo. E as coisas param de fluir, e agora você não pode bater no peito e falar, não, eu consegui, eu me esforcei, eu trabalhei, eu acordei cedo, eu fiz o que era certo, fiz o que era justo, eu fui bem. Aí Deus, é você? Então deixa eu tirar. Vai sozinho. Vai sozinho. A gente aprende a depender de Deus. Nós dependemos de Deus aqui nessa noite. Se não for a Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, que nos vislumbrou nós como pecadores, os nossos pensamentos iníquos, o nosso jeitinho. Você está aqui porque o Espírito de Deus te trouxe, habita em você, te escolheu, te sustentou. E você está de pé nesse momento de ceia pelo poder de Deus. Nunca fomos nós, sempre foi Deus. É uma noite de gratidão. É uma noite de gratidão. É uma noite de louvor a Deus. É uma noite de pegar o cálice da ceia. Obrigado, Deus. Porque se as coisas não fugiram na minha vida e o mal não aconteceu, o pior é porque o Senhor está na minha vida. Houve livramento da parte de Deus, houve um agir da parte de Deus, houve poder de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, é noite de gratidão, é noite de louvor, é noite de sair daqui com a alma lavada, porque Deus ainda faz. E em nome de Jesus, que haja um recomeço hoje.
Eu encerro dizendo que se profeticamente, hoje à noite recomeço para muita gente. Eu não sei que área, não sei quem é você, não sei aonde, mas Deus vai recomeçar obras na vida de muita gente aqui. Áreas paradas aqui voltando para a sua mão, sonhos voltando, projetos saindo da gaveta, coisas que estavam estacionadas. Deus estava assim na poeira, tirando poeira de cima de papel, trazendo de volta a tua vida, para você ver que Deus é um Deus que restaura. Noite de restauração. Quem pode levantar uma de suas mãos e adorar ao Deus da restauração nessa noite? Quem pode fechar um dos seus olhos e adorar a Deus, um Deus que restaura, um Deus que levanta, que transforma? E dessa segunda vez com você, pastor, eu libero a palavra que encerro. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não vai só voltar para a tua mão, vai voltar com mais força, com mais graça, com mais poder, com mais autoridade. Há poder no nome de Jesus.